mundo. Vamos lá tentar. Bom, eu sou Emanuel Rosa, sou professor, sou estudante, estudioso, curioso e um ser político. E eu estou aqui com você nessa escola de política, um espaço que tem por objetivo trazer um pouco de luz sobre a política e os temas relacionados. Sim, porque você aprendeu que política não se discute, mas como um monte de outras coisas que você tem aprendido por aí na internet, isso você também aprendeu errado, né? Você aprende errado, você pensa errado, você vive errado. Mas vamos jogar um pouquinho de luz nessas trevas aí que nos cercam, porque tem horas que, de verdade, a sensação é de que a gente está numa máquina do tempo muito louca, quebrada, que fica nos levando para os momentos mais trevosos da humanidade. Mas vamos falar do que interessa, e hoje eu vou falar com você um pouco sobre democracia. Democracia. Porque tudo o que é bom é democrático. Porque a democracia, além de boa, ela é tentadora, né? Todo bom ditador, todo bom déspota, quando consegue se estabilizar no poder, quando conquista o poder, cuida logo para colocar um democrático lá na bandeira ou no nome do país. Mas vamos lá, democracia, né? Governo do demo, né? Demo, mas não é esse demo que você pensou, até porque a palavra demônio vem do grego daimo, né? Enquanto demo, que também vem do grego, este demo que eu estou falando aqui, ele pode ser traduzido como distrito, mas que aqui é usado no sentido do povo, né? Porque ele faz referência justamente às pessoas, o povo do distrito, e kratos, né? Que pode ser interpretado como poder. Então a ideia de democracia remete aqui à ideia de poder do povo, ou governo do povo. A semente dessa ideia de democracia, ela pode ser identificada lá na Grécia Antiga. E quando eu digo antiga, antiga mesmo, né, lá pelo século 5 ou 4 a.C., então 25 séculos atrás. Há 2.500 anos os caras já falavam de democracia. E naquela época Aristóteles já apontava a democracia como a melhor forma de governar a cidade, porque era a forma de governo que melhor atendia às necessidades e aos anseios da polis, né, da cidade e dos seus cidadãos. Mas vamos pensar aqui que se hoje ainda nós temos que discutir assuntos como inclusão, igualdade, equidade, isonomia, que dirá 25 séculos atrás. Então a ideia de cidadão naquela Grécia, onde se desenvolveu essa noção de democracia, ela era muito diferente e muito mais limitada do que a que nós temos hoje. Cidadão na democracia ateniense eram os homens maiores e proprietários de terras. Então, escravos, comerciantes e mulheres não eram considerados cidadãos e não participavam das decisões sobre o destino e o governo da polis. Mas tudo bem, funcionava para aquela sociedade, até que os romanos vieram com o império, uma máquina de conquista, e acabou com essa festa aí. Mas a sementinha da democracia já estava plantada, né? Já estava ali. E, pelo jeito, ficou bem enterrada, inclusive, porque só na segunda metade do século XVIII, né, na onda do renascentismo italiano e com o desenvolvimento das ideias iluministas, começou a se propalar as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. E, na afronta com o absolutismo do modelo monárquico e aristocrático que vigia nessa época, ocorreram as chamadas revoluções liberais, né? Primeiro Estados Unidos, 1776, depois França, 1789, seguindo aí de revoluções na América Espanhola e por aí vai. Foi um começo, foi. A liberdade individual e a democracia eram ideais pregados por todos esses movimentos. O constitucionalismo moderno teve origem nesse período. Então, sim, diversos movimentos ditatoriais que suprimiram a participação popular se seguiram? Evidente que sim, mas isso aí já é história para um outro vídeo. O que importa aqui
que nesse renascimento dos ideais democráticos, o poder do povo de estabelecer o governo floresceu. Só que a ideia de cidadão continuava muito parecida com aquela da Grécia Antiga, não é legal? Pensar que as coisas que nós conhecemos hoje, né, pensar que essas coisas sempre foram da forma como nós conhecemos, e depois perceber que, na verdade, elas são fruto de um processo de transformação, que esse processo de transformação, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é nem progressivo e nem linear. Sim, porque nessa época em que se pregava que o povo, né, o povo era o detentor exclusivo do direito de escolher os destinos da nação. Sim, porque se você pega a Declaração de Independência dos Estados Unidos, logo no artigo 1º, ela declara que todos os homens eram livres e que era direito do povo estabelecer a melhor forma de governo para garantir a autorrealização dos indivíduos e a busca da felicidade. Lindo. Só que até metade do século XX havia ainda leis vigentes nos Estados Unidos restringindo o direito de voto por questões raciais. Se você pega a Revolução Francesa, né, aquela que trouxe a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, num determinado período, ela retomou o voto censitário. Voto censitário, que nada mais é do que vincular a condição de cidadão e os direitos de participação nas escolhas de governo, na política, ao atendimento de determinadas condições, que podem ser de cunho racial, econômico, educacional, enfim. Novamente, e até início do século XX, a condição de cidadão, a cidadania e o direito de decidir sobre os rumos políticos do Estado era reservado a homens brancos detentores de patrimônio. Né? Com muito custo, as mulheres tiveram reconhecido o direito de participação na vida política, do mesmo jeito que o reconhecimento da condição de cidadania política aos negros também é recente. No Brasil, o direito de participação feminina, né, na política foi reconhecido em definitivo só em 1932. Para falar bem a verdade, até a Constituição de 88 havia uma série de restrições de acesso à condição de cidadão no Brasil, né, que impediu o voto de pessoas analfabetas num contexto social em que o analfabetismo era uma realidade para a maior parte da população. Mas então o que é a democracia? O que é de fato esse poder do povo? Esse governo do povo, e porque todo mundo quer ser legal e ter likes e votos, também quer se atrelar a essa figura democrática. Por que é tão legal defender a democracia, mesmo tendo condutas antidemocráticas? Democracia é um regime de governo no qual o cidadão, de forma direta ou por intermédio de representantes, participa das decisões políticas sobre os rumos do Estado. Agora, quando você pensa na democracia moderna, tem que se pensar em amplitude de participação do povo nas decisões de governo. Sim, porque na democracia, o governo e as decisões de governo devem ser realizadas para e em função dos destinatários. Você já deve ter ouvido, né? Você precisa ter ouvido o trecho do discurso de Gettysburg, que foi proferido por Abraham Lincoln, em que ele fala, né, na ideia de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, para identificar a sua democracia ou um regime democrático, nós temos que destacar alguns critérios, como um sistema e um processo eleitoral com regras claras e confiáveis, com eleições regulares e com alternância dos ocupantes dos cargos políticos, pluralismo político, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento, respeito aos direitos e liberdades civis, respeito às minorias. Você precisa pensar que o governo democrático, ao contrário do que muita gente pensa e prega, não é o governo da maioria, isso não é democracia. Isso não seria mais do que uma deturpação da ideia de aristocracia, né, que acredita que o governo deve satisfazer aquela parcela de povo que ele apoia. E não é essa a ideia. Né? A democracia ela tem que se vincular com a ampliação da participação política, tanto
tanto no que diz respeito ao conceito de cidadão, quanto aos destinatários dos atos de governo. Ser democrático, na verdade, então, seria participar do processo político, o que implica em consciência política e responsabilidade política e respeito aos direitos e liberdades individuais, na medida em que o governo que você ajudou a eleger não está lá para satisfazer você e os seus interesses, mas também de todos os coleguinhas, de todo mundo, inclusive aqueles que não votaram junto com você, ou os que não pensam igual a você. Maluquice, né? Mas é a verdade. Qualquer coisa diferente disso vai tender perigosamente para qualquer das formas distorcidas de governo que o Aristóteles já apontava lá por volta de 430 a.C. Ditadura, tirania, absolutismo, fascismo. E olha que eu só falei aqui da ideia de democracia, né? Claro, que nós temos um recorte de um panorama geral, um rascunho da noção de democracia moderna que merece ser desenvolvido e aprofundado. E eu vou deixar na descrição algumas indicações de leitura sobre o tema. Eu vou finalizar aqui com uma frase citada por Winston Churchill num discurso na Câmara dos Comuns em 11 de novembro de 1947. Ele disse que, na verdade, foi dito que a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras formas que foram tentadas de tempos em tempos. Obrigado, valeu, tchau, até a próxima e sumam daqui.